Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Vamos ao resumo diário da novela Te Dou a Vida. Saiba em detalhes o que vai acontecer diariamente na sua novela preferida. Mas antes, por favor, eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo. Terça-feira, 26 de outubro. Nelson pergunta a Domingo se ele acha que a gravidez de Gina vai fazer com que Pedro mude a sua decisão. Domingo diz que sim, pois um filho é um filho e Pedro nunca o deixaria desamparado. Nelson diz a Domingo que vai conversar com Pedro primeiro, antes de dizer a Gina que já sabe da gravidez dela. Enquanto isso, Gina lambisgoia se pergunta se o pai já encontrou o seu exame. Helena deixa Nico com Gabriela e vai ao encontro de Pedro. Esther fica sabendo que Gina está grávida. Ernesto liga para casa e Nico diz a ele que encontraram Pedro no aeroporto. Ernesto fica furioso ao saber que Helena e Pedro conversaram. Gabriela avisa Helena que Ernesto ligou e Nico contou a ele que encontraram Pedro no aeroporto. Helena chega ao local do encontro e diz a Pedro que pensou que ele havia se arrependido e não iria encontrá-la. Pedro diz a ela que não poderia e que toda vez que ela procurá-lo, ali ele vai estar. Ernesto decide voltar para o México imediatamente. Helena pede perdão a Pedro por ter pensado mal dele. Helena diz que chegou a pensar que Nico era só um pretexto para ele se aproximar dela. Pedro diz que jamais faria algo assim. Helena diz a Pedro que quer cumprir a sua promessa para que ele continue vendo Nico. Helena diz a Pedro que depois que soube sobre o e-mail, voltou a se decepcionar com Ernesto. Pedro não diz nada a Helena sobre Ernesto, somente agradece por deixar que ele volte a ver Nico. Inconformada com a quantia que Horácio vai lhe dar por mês, André decide vender todas as coisas dele que ainda estão na casa. Gabriela diz a Helena que ela nunca lhe disse o que realmente sente por Pedro. Helena diz à irmã que ainda não sabe com clareza, mas diz que quando tem Pedro diante dela, ele lhe provoca muitos sentimentos desencontrados. Pedro chega em casa e encontra os pais e Nelson. Pedro fica surpreso ao saber que Gina está grávida. Nelson pergunta se ele vai se responsabilizar. Pedro responde que sim e liga para Gina. Fazendo seu joguinho sujo, Gina diz que não tem nada para falar com ele e desliga o telefone. Nico pergunta à mãe se vai poder ver Pedro antes de voltarem para Houston. Helena diz que sim. Pedro conta para a mãe que Helena lhe disse que poderá ver Nico quando quiser. Preocupado, Pedro diz que espera que a gravidez de Gina não faça Helena mudar de opinião. Helena conversa com Vicky sobre o que Ernesto fez e diz que já não confia mais nele. Vicky diz a Helena que é a segunda vez que Ernesto manifesta aquele tipo de atitude e diz que se atreveria a pensar que é um padrão que vai continuar se repetindo. Surpresa com o que a psicóloga diz, Helena pergunta se continuará se repetindo, ainda que Ernesto não tenha demonstrado antes. Vicky diz que sim, que é parte da personalidade dele e ele não vai mudar. Vicky diz a Helena que corresponde a ela decidir se vai continuar ao lado de Ernesto ou não. Esther não quer que Pedro se case com Gina só por causa do filho que ela está esperando. Domingo pensa diferente e diz a Esther que a partir de agora a prioridade de Pedro será a Gina e o filho que ela está esperando. Nelson diz a Gina que sabe que ela está esperando um filho de Pedro. Gina lambisgoia fingida, pede perdão ao pai e jura que não queria causar uma decepção a ele. Nelson diz que Pedro já sabe e vai se responsabilizar. Gina diz que não queria que Pedro soubesse e que ele pense que ela está usando a gravidez para prendê-lo. Augusto fica surpreso quando Pedro diz que Gina está esperando um filho seu. Nervoso, Augusto pergunta se Pedro sabe quanto tempo de gravidez Gina tem. Gina diz ao pai que não quer que Pedro fique com ela por obrigação, diz que não quer a pena dele. Nelson insiste para que Gina fale com Pedro. Gina finge ceder, diz que falará com Pedro só porque o pai está pedindo.
Augusto diz a Rosa que Pedro acabou de lhe contar que Gina está grávida e acredita que o filho seja dele, mas ele tem certeza que esse filho é seu. Augusto diz a Rosa que precisa saber a verdade. Rosa diz para Augusto não se atrever a dizer a ninguém que ficou com Gina, pois ela não gosta dele e ele será o único que sairá perdendo. Rosa diz a Augusto que Pedro nunca vai perdoá-lo e o que ele deve fazer é se esquecer do que aconteceu entre ele e Gina. Nelson diz a Pedro que Gina está mal e não quer que ele fique com ela por pena. Nelson manda Pedro pensar muito bem no que vai dizer para sua filha. Augusto aborda Gina e manda ela jurar que o filho que está esperando não é seu. Surpresa, Gina pergunta quem disse a ele que ela está grávida. Para se livrar de Augusto, Gina diz a ele que fez um ultrassom e o médico lhe disse que ela tem mais de 2 meses de gravidez. Augusto exige ver o ultrassom. Gina diz que não vai mostrar nada, que já lhe disse que ele não é o pai e que se insistir com aquilo e dizer a alguém, ela vai negar tudo. Horácio fica furioso ao saber que André vai vender suas coisas. Jaime pega drogas para vender. Jaime diz ao amigo que assim que tiver o dinheiro dele o avisará. Ernesto chega de viagem. Ele e Helena discutem. Ernesto pergunta a Helena do que ela quer que eles conversem, se é de que ela viu o mecânico e está se divertindo com ele. Helena diz que já sabe do e-mail que ele mandou para Pedro em seu nome e o acusa de não se importar de machucar Nico. Ernesto diz que Nico é seu filho e não vai permitir que ninguém, muito menos Pedro, fique entre os dois. Gina se encontra com Pedro e se faz de muito honrada. Gina diz que se fosse por ela, Pedro não teria ficado sabendo de nada. Pedro diz a Gina que com o que aconteceu, ele terá que se retratar com ela. Super animada, Gina pensa que conseguiu o que queria e diz a Pedro que ele não sabe o quanto ela esperou que ele lhe dissesse isso. Gina agradece Pedro e diz que eles precisam organizar o casamento logo, antes que notem a gravidez. Pedro diz que ela não entendeu, diz que vai se responsabilizar pelo filho, mas só isso. Pedro diz que o que sente por ela não mudou e seria um grande erro eles se casarem. Helena diz a Ernesto que ele é um homem capaz de enganar e usar as pessoas e disso ela não gosta. Ernesto diz que sim, por sua mulher e por sua família ele é capaz de tudo isso e pede que eles voltem para Houston, pois estavam muito bem lá. Helena diz a Ernesto que não vai voltar e que está pensando seriamente em se divorciar dele.